pouco de medo só, começar um incêndio. Quem diria que a gente chegaria até aqui? Vetorizaí tá completando 2 anos de vida e você é o nosso convidado nessa festa. Tanana, 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 tanana. Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, esse canal lindo que está completando 2 anos de vida. Vetorizaí nasceu num dia muito especial, ele nasceu no dia 8 de março, que também é o Dia da Mulher. E para mim isso é muito especial, sendo mulher, produtora de conteúdo, que o Vetorizaí tenha nascido justamente nessa data. Então, antes da gente falar do nosso tema de hoje, eu quero te agradecer que tá com a gente aqui desde o início. Quero agradecer você também que descobriu recentemente o canal, mas que tá sempre por aqui conferindo as novidades. Galera, o Vetorizaí é feito pra vocês e por vocês. Sem vocês compartilharem e assistirem o conteúdo, a gente perde a nossa razão de existir. Então, muito obrigada sempre por cada comentário, cada like. Meu coração tá com vocês hoje. E já que o tema é aniversário, hoje a gente vai falar sobre como fazer papelaria personalizada pra festa. Esse é um tema muito importante porque tem muita gente ganhando a vida fazendo coisas pra aniversário. Não só pra aniversário, mas papelaria personalizada também pra escola, para etiqueta de criança. Muita possibilidade nesse universo e hoje a gente vai falar sobre isso, então fica ligado. Bom, pessoal, essas são as artes que a gente vai criar hoje. Eu vou ensinar para vocês a criar uma forminha para doce. No caso ela tá planificada, mas é aquela forminha de fundo quadrado com 4 abinhas que levantam e um topper para docinho ou para cupcake, dependendo do tamanho, pode ser para uma coisa ou para outra. Importante falar que esse não é um tutorial de silhuete especificamente, mas eu vou dar umas dicas no final de como você pode exportar suas artes para integrar com a silhuete se você trabalha com ela. Eu vou começar criando um novo documento porque é importante também eu falar para vocês dos presets que o Illustrator oferece. E eu vou escolher o preset de impressão porque a gente vai criar artes que vão ser impressas depois. Vou escolher o A4 aqui, mas depois a gente vai mudar o tamanho dessa página, é só pra gente começar. E aqui do lado eu vou trocar de pontos para milímetros, mas você pode trabalhar em centímetros também. Não faz sentido você escolher pixel, por exemplo, já que é uma arte impressa, então vamos de milímetros. E aí dá a criar. Vamos começar pela forminha, então eu vou vir aqui, vou começar pelo fundo dela. Eu vou vir aqui na ferramenta retângulo, vou clicar uma vez na tela e vou definir o tamanho do meu quadrado, que vai ser o fundo da forminha. Então eu vou colocar aqui 35 por 35 e dou OK. Tá aqui o fundo da minha forminha. Agora a gente vai criar aquelas abinhas que saem aqui da forminha, tá? Eu vou fazer isso em 2 etapas. Eu vou duplicar esse quadrado daqui, vou vir aqui no painel de transformar e vou encurtar a altura dele para 10 milímetros. Antes de fazer isso, eu tenho que desabilitar essa opção aqui que tranca uma dimensão com a outra, para eu poder mexer numa dimensão só. Então eu vou vir aqui e vou colocar 10. Em seguida eu vou voltar aqui na ferramenta de formas básicas, vou escolher a elipse, vou dar um clique novamente e vou mandar criar um círculo de 35 milímetros de diâmetro e vou dar OK. Agora eu vou cortar esse círculo ao meio e tem vários jeitos de eu fazer isso. Eu vou escolher um deles que é criando uma linha com a ferramenta de linha reta, passando aqui pelo meio. O jeito de você garantir que tá passando pelo meio é você selecionando os dois, selecionando o círculo para ele ser o objeto-chave. Tem um vídeo aqui no canal só sobre alinhamento, vou colocar aqui o cartão para você assistir. E aí, vindo aqui no painel de alinhar, eu vou pedir para alinhar pelo meio. E aí já tava, não aconteceu nada, né, mas vocês entenderam. E aí agora eu vou selecionar o conjunto, vou vir aqui na ferramenta construtor de formas e pressionando o Alt do teclado, a setinha do mouse ela muda para um menos quando eu tô pressionando Alt, eu vou clicar e vou deletar metade desse círculo, porque só o que me interessa é essa metade da laranja aqui. Em seguida, eu vou dar uma achatada nele. Com a ferramenta de seleção direta, eu vou selecionar esse nozinho aqui do topo e vou dar um nudgezinho para baixo. Nudge é aquele toquinho nas setinhas do teclado, então dando uma empurradinha para baixo, ele fica assim achatadinho. Daí em seguida eu vou posicionar ele aqui em cima desse cotoco aqui que eu tenho, vou selecionar os dois, vou mandar centralizar e agora vou selecionar os dois, vou transformar o círculo em objeto-chave e vou mandar centralizar. E agora uma dica importante, eu quero
definir o espaçamento entre esse objeto aqui e esse objeto aqui como 0, ou seja, eu quero que eles fiquem colados um no outro. Eu poderia simplesmente arrastar e colocar aqui posicionado, mas eu quero aqui a precisão total, suíça, completa. Então eu vou selecionar os dois, vou definir um dos dois como objeto-chave novamente, tanto faz, né, nesse caso, então vai ser o círculo de novo. E aí eu vou vir aqui embaixo, aqui embaixo, em distribuir espaçamento e vou colocar o valor de 0, que até já tá aqui, tá vendo? 0 milímetro. Em seguida, eu vou vir aqui no primeiro ícone que distribui verticalmente e vou clicar. E pronto, ele vai colar uma coisa com a outra. Isso daqui embaixo só funciona, né, você poder definir o espaçamento que você quer. Essa opção aqui embaixo só vai estar habilitada para você, a opção de definir o valor desse espaçamento, né, que não precisava ser 0, nesse caso era, mas se eu quisesse um espaçamento, sei lá, de 5 milímetros, ela só vai estar habilitada quando você seleciona os dois objetos e define um como objeto-chave, tá vendo? Você faz isso clicando mais uma vez em cima do objeto que você quer que seja a chave. Quando você faz isso, ele volta a ficar habilitado, tá vendo? Então, preste atenção aqui, vou fazer de novo, selecionei os dois, está desabilitado, defini um como objeto-chave, ficou habilitado. Então pronto, eu fiz isso aqui para poder, em seguida, selecionar o conjunto, vir aqui no Pathfinder e dar um unir. E pronto, consegui, tá pronta aqui a minha primeira abinha da minha forminha. Eu tô trabalhando com as guias inteligentes ativadas, que é essa marcação, quando você toca em um objeto ele acende. Então, se isso não tá aparecendo para você, é só você vir aqui em exibir guias inteligentes. E aí dessa forma eu consigo puxar pela âncora, pelo pontinho âncora aqui do canto e alinhar aqui com o meu quadrado. Tá bom? Mas eu posso repetir aquele mesmo passo que eu acabei de fazer, de colocar o espaçamento dos dois como 0 se eu quiser. Uma coisa importante que eu preciso fazer agora, já pensando no futuro, né, na finalização dessa peça, é excluir a linha de base aqui da minha abinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou afastar ela um pouquinho, só para eu poder enxergar, tá? Eu acabei de alinhar, mas eu separei novamente para eu poder fazer isso que eu vou fazer agora. Vou vir aqui com a seleção direta, vou selecionar só esse segmento daqui. Tá tudo parecendo que tá selecionado, mas na verdade é só essa base que tá selecionada. E eu vou dar um deletar. E vocês vão entender mais pra frente por que eu preciso que isso seja aberto assim, tá bom? Então vamos lá, vamos retornar aqui com ele para posição. Eu vou dar agora um Ctrl+C, Ctrl+F para duplicar. Com a ferramenta de transformação livre, eu vou girar ele assim, pressionando Shift para poder andar em ângulos retos e perfeitos. Vou arrastar aqui para baixo e vou novamente alinhar aqui com a parte de baixo do quadrado. Em seguida, eu vou selecionar o de cima, o de baixo, vou agrupar com Ctrl+G, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F para duplicar e aí novamente vou rotacionar com o Shift pressionado. E aí vamos tirar todas essas janelas aqui de volta para vocês poderem ver que já está pronta a base da nossa forminha. Bom, e aí agora a gente vai colorir isso daqui, tá bom? Eu vou arrastar isso aqui pro lado, vou reservar isso daqui por enquanto e a gente vai se concentrar na arte. Eu preparei uma artezinha de uma carinha, né, que é a minha carinha. Enfim, essa é a minha festa, a festa do egocentrismo é o tema do meu aniversário esse ano. Que eu vou colocar aqui decorando as abinhas da minha forminha de doce. Eu vou centralizar com essa aba daqui, esse eixo principal. Vou arrastar para baixo com Alt pressionado. Vou girar para que ela fique de cabeça para baixo, porque você tem que pensar que isso daqui ele vai ser dobrado depois, então o topo da ilustração tem sempre que estar apontando para o topo da forminha. Vou agrupar os dois com Ctrl+G e vou mandar alinhar centralizado pelo meio para ficar perfeito. E vou repetir o mesmo processo que eu fiz com as abas das laterais. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F com esses desenhos e vou girar com Shift pressionado. Então eu andei no ângulo perfeito que está aqui em 180. Bom, vamos colorir isso daqui. Então eu vou selecionar todo mundo e vou aplicar esse amarelo aqui que eu já tinha guardadinho aqui no meu painel de amostras e vou tirar o contorno e tá pronta a nossa arte. Quase pronta, na verdade, a gente vai voltar para ela daqui a pouco. Vamos resgatar isso daqui que é a faca da forminha. E aí, como eu falei, eu vou dar alguns toques de silhuete para quem trabalha, né, com essa ferramenta, com essa máquina. A gente vai exportar separadamente a arte da faca, que é essa parte, né, com esse frame preto, e a arte realmente que vai ser impressa. Lá na silhuete, o que vai acontecer é isso daqui, ó,
Uma coisa vai centralizar com a outra para que possa ser cortado onde tem que ser cortado e dobrado onde tem que ser dobrado. Então a gente tem que ter duas preocupações aqui, tá? Que vai ser o seguinte: lembra que eu deletei a parte de baixo aqui dessas linhas? Então, vocês vão entender agora por quê. Eu quero marcar o que é vinco aqui da minha arte, que é exatamente essa base quadrada daqui. Eu vou marcar isso criando uma linha pontilhada. Então, eu vou selecionar o quadrado da base, vou vir aqui no painel de traçado e vou marcar linha tracejada. Tá? E aí você pode fazer um tracejado, você pode fazer um pontilhado. No caso aqui eu vou aplicar um tracejadinho, vou colocar uma espessura aqui de meio ponto, tá? E tá aqui marcadas as minhas linhas de vinco. E com isso a faca tá pronta, tá? Mas a gente precisa fazer uma última coisa aqui para garantir que isso daqui vá dar certo, que é fazer o sangramento da minha arte principal. Se você não sabe o que é sangramento, é uma reserva, né, de segurança que a gente deixa de arte transbordando aqui para fora da nossa faca, para que na hora que for ser feito o corte, a gente não corte para dentro nem para fora e não fique com um filetinho branco, né, no nosso trabalho. Como eu vou fazer isso daqui? Como vocês podem ver, eu posicionei a faca aqui por cima da arte, vou selecionar todas as partes que são amarelas e vou mandar soldar para eu ter uma única forma, tá? Então ela tá bem soldadinha aqui, bonitona. Vou vir aqui em objeto, caminho, deslocar caminho. E o que essa função faz é exatamente o que o nome dela diz. Ela aumenta a minha forma num deslocamento que vai ser definido aqui nessa janelinha. Então vou botar 3 milímetros e vou dar OK e pronto. Ele expandiu a minha arte para além da minha faca. Então eu posso mandar imprimir tranquila, que eu não vou ter rebarba branca, não vou ter filetinhos indesejáveis aqui no meu trabalho. Importante falar também que essa função duplica a forma, então eu continuo com o meu original aqui encurtado e eu tenho a minha forma expandida e eu tenho a minha forma deslocada aqui. Eu posso deletar essa forma original, fica só com o que foi deslocado, que é só o que me interessa, e tá pronta aqui a nossa arte. Agora a gente vai exportar, levando em consideração a finalização, a execução do trabalho na silhuete, tá bom? Primeira coisa, eu vou criar uma prancheta para cada parte, uma prancheta para faca e uma prancheta para a arte em si. Então eu vou fazer isso arrastando isso aqui para o lado e criando uma outra ferramenta aqui com a ferramenta prancheta, que é essa ferramenta daqui, tá bom? Em seguida eu vou reduzir o tamanho da prancheta para o tamanho da minha arte. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar a minha arte, vou selecionar a ferramenta prancheta e vou dar um clique duplo aqui no ponto âncora superior, nos limites aqui da minha arte. E pronto, fazendo isso, ele reduz a prancheta para que ela fique do mesmo tamanho da arte que estava selecionada. A gente vai fazer a mesma coisa aqui do lado, então vem aqui com a ferramenta prancheta e clica 2 vezes e tá prontinho para ser exportado o nosso trabalho, tá? Como que a gente vai exportar isso daqui? A gente vai selecionar a arte da faca, vai vir aqui em arquivo, exportar como. E aí no tipo de arquivo eu vou escolher arquivo de intercâmbio AutoCAD ou DXF. Vou dar um nome aqui para ele e aí é só mandar exportar. Um problema importante que muita gente reporta na silhuete é que quando essa arte é importada, essa arte DXF é importada lá para dentro, ela vai menor do que você pensou nela no Illustrator. A dica que eu peguei com as especialistas em silhuete para que isso não aconteça é você vir aqui e definir a unidade do trabalho em polegadas. E assim a gente exportou a nossa faca. Agora vamos exportar aqui a parte da arte mesmo. Vou vir aqui em arquivo, exportar para telas. Vou desmarcar a prancheta 2 aqui, só me interessa a prancheta 1, que é a prancheta com a arte, né, com a arte visual. Vou escolher o formato JPEG 100, posso colocar aqui um prefixo, que vai ser forminha, underline, e vou mandar exportar. E aí, correndo lá na pastinha do Windows, eu vejo aqui os meus 2 arquivos, o forminha DXF e o forminha prancheta, que eu posso renomear para forminha arte, enfim. Bom, agora vamos criar outra peça, que é a peça do topper. Essa peça é mais simples do que a forminha e a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou começar vindo aqui nas formas básicas e vou escolher a ferramenta estrela. Vou dar novamente um clique na tela para poder abrir a janela de opções. E aí, aqui em raio 1, eu vou colocar 50 milímetros e em raio 2 eu vou colocar 45 milímetros. Vocês vão entender o que é isso daqui em seguida. Em pontos, eu vou escolher 20, que são pontos, mas também são pontas. É a quantidade de pontas que a minha estrela vai ter.
e vou dar OK. E aí com isso se criou essa estrela gigantesca aqui na minha tela, que eu vou dar uma redimensionada. Eu quero que o meu topper tenha 50 centímetros, então eu vou vir aqui em cima, vou habilitar, restringir as proporções antes, tá? E vou colocar aqui 50. Para que ela fique onduladinha, assim, bonitinha, do jeitinho que eu quero, eu vou vir aqui e pedir para exibir o widget de canto. No caso, essa opção ela já está selecionada aqui para mim, porque ele está me oferecendo para ocultar, então você entendeu. Vou clicar em cima da minha forma com a ferramenta de seleção direta e nesses olhinhos aqui, que são justamente os widgets de canto, eu vou arrastar desse jeito aqui. O que essa ferramenta faz é isso. É arredondar qualquer canto que eu tenha. Prontinho o meu onduladinho. Essa funcionalidade só está disponível das versões CC em diante, então CS6 para baixo infelizmente não tem. E essa seria a parte de fora aqui da nossa arte, tá bom? Com a ferramenta círculo eu vou criar um outro círculo aqui dentro, mais ou menos assim. Vou pintar de amarelo e vou mandar centralizar um com o outro, para fazer esse detalhe daqui. E vou pegar a minha arte aqui da cabecinha, né, da bonequinha, vou centralizar também com o conjunto ou só com a bolinha amarela, tanto faz nesse caso, tá bom? Você pode fazer um ajuste ótico aqui, subir isso daqui um pouquinho, né? Acho que fica melhor. E pronto! Para você exportar, vai ser o mesmo esquema que a gente fez com a forminha. Então eu vou duplicar isso daqui e vou ter uma faca que vai ter esse formato daqui, sem preenchimento e com um contorno pretinho. E a arte propriamente dita, ela vai ter que ser maior que isso para você poder ter o sangramento e dar certo na hora que você for cortá-la na silhuete, tá vendo? É isso daqui que você vai ter, tá bom? E aí, ficaram com alguma dúvida? Gostaram dessa dica? Se você é uma pessoa que trabalha com papelaria personalizada, deixa um comentário aqui pra mim me contando se você conheceu algumas dessas dicas, se você vai usar isso nos seus próximos projetos de festa. Enfim, quero trocar muita figurinha com vocês. Já sabe, se você quiser o arquivo aberto desse trabalho, é só apoiar a gente lá no Padrim. Dá uma lidinha aqui nos comentários para você achar o link e se informar sobre como apoiar o canal e ganhar muitas recompensas bacanas. Se você gostou, deixa um comentário aqui pra gente, deixa também o seu like, porque isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. E claro, se esse conteúdo te ajudou, compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo que você conhece e ajuda a gente a continuar crescendo e produzindo conteúdo pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo, super obrigada e até a próxima. Tchau!